Então nós temos que discutir qual o desenvolvimento que queremos. E aí eu sou muito crítico nessa questão. Por que eu sou muito crítico? A crise mundial que houve recentemente da economia mostrou que o neoliberalismo não é solução para a humanidade. Mostrou que o neoliberalismo não conseguiu, mesmo nós já sabendo e tendo crítica a eles, o que ele se propôs para resolver os problemas da humanidade, ele não conseguiu fazer. Tanto que nós tivemos o estouro aí da economia mundial. Imediatamente, bilhões de dólares foram destinados para salvar os bancos. Acho que tinha que salvar mesmo. Não é na mesma proporção que tem para salvar o planeta, cuja crise é mais ampla, mais profunda, mais antiga e continuará. Mas independentemente disso, o que é que a crise vem a nos levantar de discussão? Que é que o neoliberalismo ele mostrou que não é suficiente para resolver o problema da humanidade e que nós deveríamos então começar a repensar o modelo de desenvolvimento para sair dessa crise e combinar ecologia com economia, que nunca deveria ter sido separado. Então vem o elemento da sustentabilidade. Qual é a minha grande crítica hoje ao projeto que eu chamo da velha esquerda? Com todo respeito. Não que ele não seja importante, não que ele não seja fundamental, é que nós acabamos, nesses países onde os governos populares estão implementando uma nova pauta fundamental e deve ser apoiada também, mas nós acabamos respondendo à crise do neoliberalismo com uma espécie de neo-keynesianismo, uma espécie de ideia de que é necessário um Estado forte para induzir o desenvolvimento, mas o desenvolvimento é fundamentalmente o Estado financiando o desenvolvimento capitalista. De uma forma, obviamente, criando um mercado comum, aliás, criando um mercado de massas, que é uma coisa importante, com processo democrático, com processo de integração, como é, por exemplo, a política externa que o governo Lula tem tomado, mas na essência é ainda o viés desenvolvimentista, que, ao meu ver, deve ser repensado. Eu acho que essa é a grande atualidade do momento que nós estamos vivendo, porque a candidatura de Marina Silva, com um conjunto de insuficiência que todos nós sabemos, mas teve a possibilidade de colocar esse elemento da sustentabilidade, que é um elemento que é embrionário em outras candidaturas, principalmente nas candidaturas do PT, pela tradição que o PT tem nesse tema. Realmente a candidatura da direita se apropriou desse tema de forma demagógica, porque não tem compromisso, porque não se pode fazer uma ecologia de fachada. Uma visão ecológica, como já nos ensina Leonardo Boff no seu belo livro Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Povos, Grito dos Pobres, não pode você dicotomizar a luta ecológica da luta de tirar o pobre da sua exploração histórica. Então, esse elemento do desenvolvimento sustentável, esse elemento da sustentabilidade, ainda difuso, ainda embrionário, mas ele está posto hoje na conjuntura brasileira. E ele teve uma votação fundamental, não só com a candidatura da Marina, mas com várias candidaturas, mesmo proporcionais, que levantaram esse tema. Vou dar um exemplo. O companheiro Ivan Valente, que não vem da causa ambiental, colocou na sua plataforma de luta principal da campanha dele o Código Florestal, a defesa do Código Florestal. O companheiro do PCdoB, esqueci o nome agora, Aldo Rebelo, colocou na sua plataforma a proposta de mudar, reformular radicalmente o Código Florestal. Terminou a campanha, o Aldo Rebelo perdeu 40 mil votos
e o Ivan Valente sozinho, porque vocês sabem que o PSOL tem pouca representatividade, sozinho praticamente fez a legenda do PSOL. E assim outras candidaturas, mesmo de outros partidos de esquerda. Esse elemento da sustentabilidade, ele já é um elemento importante da consciência crítica do Brasil. Ele já não é mais simplesmente uma coisa dos ecologistas, é também dos ecologistas. Ele já está presente na academia, ele já está presente na juventude, ele já está presente no movimento de mulheres. Eu me lembro que no início do ano, a Marcha Mundial das Mulheres lançou um manifesto sobre os efeitos das mudanças climáticas nas mulheres, principalmente das mulheres pobres. Qual o impacto, como é que esse impacto era diferenciado do impacto nos homens? É uma coisa fundamental. Se vocês pegarem hoje a agenda do Movimento Sem Terra, a luta contra os transgênicos, a luta pela agroecologia, é um elemento fundamental, assim como também da Federação dos Trabalhadores Rurais. Então esse elemento, que era, digamos assim, marginal, circunscrito a pequenos círculos intelectuais ou de movimentos ecológicos, que mesmo na universidade, onde há um espaço para o pensamento crítico, para o pensamento renovador, ele ainda era marginal ou temático, ficava lá nas ciências da biologia, ficava no pessoal da genética, no pessoal da agronomia que trabalhava esse tema de forma sustentável. Esse documento, eu vou concluir, esse pensamento emerge a tal ponto que, para além da votação que Marina teve, ele se transforma um elemento fundamental no segundo turno. Fundamental no segundo turno. Ao ponto de nós termos hoje duas candidaturas que não podem abstrair dessa agenda. E isso é bom para o Brasil. Por que é bom para o Brasil? Porque consolida o tempo. Porque leva a consciência para as pessoas que é fundamental trabalhar esse tema, mas que também leva a consciência que trabalhar o saneamento básico é trabalhar a ecologia, que trabalhar a questão das mudanças climáticas, trabalhar a ecologia, que vê o problema das ocupações em favelas, em áreas de risco, isso também é ecologia. Então emerge no Brasil, acho que isso aí é a grande contribuição que a América Latina dá. A Bolívia fala hoje num conceito de bem viver. O Equador colocou na sua Constituição o direito da natureza. E o Brasil emerge a partir do movimento que começou com Chico Mendes, começou lá no início, na fundação do PV. Ele emerge hoje para um movimento que pode incorporar uma agenda socioambiental, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Porque o Brasil tem um papel estratégico na solução dos problemas ambientais do mundo. De forma que nós, da Rede Ecossocialista, estamos absolutamente convencidos disso. Achamos que não vai ser apenas o movimento ecológico que vai fazer o impulsionamento dessa questão, mas sim, quando ele passar a ser uma estratégia do movimento estudantil, do movimento de mulheres, do movimento sindical, do movimento popular, dos empresários de ponta, dos governos, da academia, é a hora. E creio que essa eleição está sinalizando, quando vier a próximo Congresso Nacional, que os ruralistas quiserem desmantelar o Código Florestal, eles vão pensar duas vezes. Porque antes, como é que eles pensavam? Vamos passar o trator nessa turma, que eles não têm voto. Esse é um tema marginal. Agora não. Eu acho que agora há uma possibilidade da gente ter grandes resistências para adequar o modelo de desenvolvimento. É possível crescer, desenvolver e ao mesmo tempo preservar e realizar a sustentabilidade. É possível, é necessário e nós temos grande chance de fazer isso.
como nós estamos no ano eleitoral, eu tenho que dizer pelo menos essa palavra. Eu considero, embora não seja mais do PT, fui 30 anos do PT, embora tenha participado ativamente da campanha da Marina, eu considero que nesse segundo turno, quem tem melhores condições de fazer com que essa bandeira avance é a candidatura da Dilma. Eu considero. Por que eu considero isso? Primeiro, por causa de uma história. Esta tensão sempre existiu dentro do PT. O PT sempre teve um grupo, embora minoritário, que pensasse na ecologia. Os movimentos socioambientalistas, seringueiros, trabalhadores rurais, pescadores, estão lá dentro também. Temos que reconhecer isso. Segundo, é a única possibilidade, quem tem melhores possibilidades, porque é uma proposta que pensa o fim da exclusão social, que luta contra as desigualdades sociais, que quer que as pessoas melhorem de vida. E a ecologia também é cuidar do ser humano. Não é só cuidar da natureza, é cuidar dos dois de forma integrada. E terceiro, eu vou dizer isso porque eu ouvi da própria Marina num debate na rádio Jovem Pan, o Leonardo me lembrava aqui, é que da plataforma que a Marina ofereceu para os dois candidatos, a Dilma, obviamente, não ia assumir toda a plataforma, nós sabemos disso, mas foi a que melhor incorporou temas chaves. E o que para mim foi decisivo para mim entrar também nessa campanha, já que eu cheguei de Fortaleza, estava lá na campanha, ela respondeu pessoalmente. Ela não mandou o presidente do partido como fez o Serra, não desdenhou da questão ambiental. Ela sabe, nós temos diferença com ela, mas ela sabe que esse tema ficou definitivamente. E nós, da sociedade civil, independentemente de partido, vamos estar cobrando, vamos estar impulsionando, porque qualquer governo, seja ele qual for, por melhor que ele seja, ele só avança se a sociedade se organiza e impulsiona ele. Não é uma obra do Espírito Santo, simplesmente. O avanço que nós tivermos que ter, a correlação de força que a gente tiver que alterar, vai depender da nossa mobilização e da nossa luta. Nesse sentido, o segundo turno foi fundamental. Por que o segundo turno foi fundamental? Porque no primeiro nós estávamos meio que na mídia, era uma campanha mais midiática, era uma campanha onde não passava a militância. E a gente vê hoje, a militância está na rua. A militância está dizendo a quem ganhar a eleição que sem o povo não se governa, que sem a militância não se governa, sem a juventude não se governa, sem as mulheres não se governa. E mais, a tentativa de fazer da baixaria, do preconceito, um aliado, vai pagar caro, porque vai ser derrotado também esse tipo de posição. Então, meus companheiros, porque não há luta ecológica sem luta por justiça social, não há luta ecológica sem luta feminista, não há luta ecológica sem luta pela livre orientação sexual, não há luta ecológica sem democratização. A luta ecológica, ela é integradora, ela é transversal, como diz a Marina, ela está em cada uma das nossas lutas, mesmo que a gente às vezes não se ache verde, não se ache ecologista, mas ela está na maioria das nossas lutas, porque hoje é a questão da sobrevivência nossa, do nosso dia a dia, da nossa possibilidade de ter um planeta melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e desfrutar desse planeta de uma forma sustentável.